Dá uma olhada no que esse deputado falou sobre a escala 6x1 no Congresso Nacional. Detalhe, ele votou contra. Senhor presidente, eu não minto e não vou mentir pro trabalhador. Eu não vou participar dessa farsa, desse teatro que quer fingir que com a aprovação de um texto na Constituição, o trabalhador vai passar a trabalhar na escala 5x2. Isso já foi feito, esse mesmo populismo já foi feito há 10 anos no governo Dilma, quando ela disse que as empregadas domésticas teriam seus direitos garantidos porque estariam colocando na Constituição. 10 anos depois, o que aconteceu? Aumento de informalidade. Sou a favor do fim da escala 6x1, óbvio. Quem que é contra? Que o trabalhador tenha tempo de estudar, tenha tempo para sua família, tenha tempo para cuidar dos seus filhos, tenha um tempo de lazer. Ninguém é contra isso, é óbvio. Agora, eu não vou mentir pro trabalhador dizendo que é porque está escrito na Constituição que a escala vai ser 5x2, que na vida prática dele isso vai acontecer. Isso eu não vou fazer porque é mentira. E a maior parte dos senhores que vão votar essa PEC, vão aprovar essa PEC e eu vou ser derrotado, sabem disso. Aliás, o melhor cenário pra mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos. Quer fazer com que o trabalhador trabalhe menos e ganhe mais? Corta gasto, corta imposto. Você, trabalhador, até amanhã, dia 28 de maio, todos os dias de trabalho você trabalhou para pagar imposto. Nenhum dia até amanhã você trabalhou para o seu próprio sustento, para sua família. Você não trabalhou sequer para o seu patrão. 3 dias da semana você não trabalha para você, você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o governo. Aí o governo quer inverter o jogo para esconder a própria incompetência. O fracasso de nos últimos 20 anos a nossa produtividade ter aumentado 18%, enquanto nos outros países emergentes aumentou 130%, para esconder esse fracasso e para jogar na conta do empregador como se ele fosse o vilão que quisesse fazer você trabalhar 6 dias na semana, eles apresentam essa PEC. Quando a verdadeira discussão é quando nós vamos parar de trabalhar 3 dias por semana só para pagar a conta do governo, só para pagar super salário de juiz, de promotor, só para pagar privilégio de deputado. Eu propus que tivesse corte na elite do legislativo, do executivo, do judiciário e do Ministério Público. Menos de 30 deputados assinaram. Na hora de cortar na própria carne para trazer benefício para o trabalhador, nenhum deputado apoia, pouquíssimos apoiam. Agora, na hora de fazer populismo e demagogia, a gente vai ter 450 votos no painel. Seu pré-candidato à presidência da República tem coragem de dizer isso que Renan Santos disse aqui? Essa é a fala mais psicopática que eu já vi um político falar em toda a minha vida. Dá uma olhada. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista e irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar pra população fazer uma escolha diferente. Vamos lá, garoto. Deixa eu traduzir o que você acabou de falar pra todo mundo. Você prefere deixar o trabalhador, o pequeno empresário, todo mundo quebrar, enquanto você vota com o Lula pra provar que o Lula é hipócrita, pra provar que a esquerda tá errada. Do Lula eu não espero nada. O Lula é um psicopata. O Lula é o nosso inimigo. Agora é impressionante. Você é um cara novo que acabou de chegar no Congresso, já se corrompeu nesses 4 anos de mandato e passou a fazer cálculo político, não se preocupando com as consequências lá fora. Eu nunca serei igual a esse cara. Quando o cara propõe que tudo tem que quebrar rápido, para as pessoas lá fora sofrerem, mas em compensação aprenderem, o que ele propõe é que ele não tem responsabilidade nenhuma em mudar o que tá acontecendo. Quer dizer, quando é popular atacar o Lula, ele ataca. Quando é impopular, ele tem medo. O seu salário, Nicolas, tá garantido. A sua marca de Havaianas que você criou para ficar vendendo pros outros. Você tá rico. A manicure, o pequeno empresário, o trabalhador que foi enganado, não. O emprego dele não volta. Ele não tem estabilidade. Eu não consigo mentir pras pessoas igual esses caras. Eu não consigo ter essa cara de pau. E você que é bolsonarista, eleitor de direita, não pode aceitar isso. Eu sei que você já tá engasgado tendo que defender os absurdos do Flávio Bolsonaro. Eu não consigo defender. Eu denunciei nos últimos anos a mentira que era o bolsonarismo e perdi tudo, fui perseguido, quase fechei o movimento. Enquanto isso, essa galera fica fazendo cálculo, votando inclusive com o PT. Veja, esses caras votaram com a esquerda e com os maiores bandidos do Brasil na PEC da blindagem, na compra de votos do Vale Gás. Eles votaram agora nessa mentira que vai gerar desemprego. Do que adianta você derrotar o Lula numa eleição, algo que com o PL do Bolsonaro não vai acontecer, se caso você ganhe, você chega lá e faz as mesmas coisas que ele.
dele. Isso é loucura. No fundo, essas pessoas, como o próprio Nicolas, já se corromperam. Líder de verdade aponta o que tá errado. O líder conduz, não é conduzido pelas circunstâncias. Ser um bom político não é um concurso de popularidade, é fazer o que precisa ser feito, mesmo diante de toda dificuldade. E nós vamos pagar todo o preço em apontar a verdade pro brasileiro. E se eu precisar fechar o movimento político, eu fecho, mas eu não vendo a minha dignidade, nem eu, nem o Kim que votou contra esse absurdo. Gostaria de ver os outros presidenciáveis da direita virem a público para falar o que eu tô falando, para alertar o brasileiro da desgraça que foi feita agora no Congresso. Nós só derrotaremos o PT sendo o oposto do PT em tudo. E quando chegarmos no poder, vamos fazer as pessoas ganharem dinheiro, vamos salvar as empresas, aplicando as políticas certas e não aquilo que é popular. Essa aqui é uma carta aberta ao pequeno empresário brasileiro. Eu me refiro a qualquer tipo de pequeno empresário. Pode ser uma manicure, pode ser um dono de um bar, de um restaurante, pode ser um dono de um pequeno escritório de contabilidade, pode ser um pequeno metalúrgico, um marceneiro, pode ser o dono de uma oficina mecânica, pode ser a dona da floricultura. Esse recado é para todos vocês. Ontem passou o fim da escala 6x1 e por mais que o governo minta e finja que vocês não existem, vocês passarão por maus bocados. É esperado que o pequeno empresário seja aquele que vai sofrer mais com o que vem aí. Folha de pagamento impacta muito no seu orçamento. Você não tem acesso a crédito barato. As leis trabalhistas jogam todas contra você. Os impostos são cada vez mais altos. A reforma trabalhista não te beneficiou. Você é tratado como bandido por fiscal da prefeitura do estado. E agora você vai perder parte da sua força de trabalho, vai diminuir mais ainda suas margens, vai ter que pegar dinheiro emprestado, porque infelizmente o Lula venceu. O Lula convenceu o Congresso a votar uma medida populista que vai quebrar o país. Eu tentei, eu fui em todos os veículos de imprensa, falei na televisão e mesmo perdendo votos, eu mantive discurso sério e honesto a favor do trabalhador e a favor do empregador. Eu tô ao lado de vocês até o fim, mesmo que isso me faça perder a eleição. Porque eu sei no fim do dia que vocês são pessoas de classe média que carregam o Brasil nas costas, trabalhando num país que luta para que vocês não existam. Agora eu gostaria de alertar vocês sobre as pessoas que provavelmente vocês votaram nas últimas eleições. Sabe o PL do Bolsonaro? Sabe os políticos do Centrão, do PP, União Brasil, PSD? Sabe o Nicolas Ferreira, que eventualmente você gosta bastante? Todos eles votaram com o Lula, com o PT, com a Erika Hilton, a favor dessa sandice, dessa loucura populista, dessa mentira que faz com que o trabalhador ache que vai trabalhar menos e ganhar mais, justamente no momento em que o Brasil está ficando mais pobre e menos competitivo. Pois é, eles votaram contra você. O Nicolas Ferreira disse o seguinte: eu sei jogar o jogo também. Nossa, como ele é esperto. Vamos falar o que agora? Que a gente é contra o trabalhador? Não. Se nós não aprovamos a 6x1, o Lula ganha a eleição. Nós temos que chegar ao poder e votar nas propostas que tem a maioria da população a favor. Se eu for ouvir a maioria da população, o Oran tem que ser canonizado, a Deolane tem que voltar pra rua e as pessoas podem ganhar salário sem precisar trabalhar. O Bolsa Família vai valer 10 mil reais. A maioria nem sempre acerta. Não à toa o Lula ganha a eleição. E como eu sempre digo, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos corajosos. E vocês, empreendedores, são as pessoas corajosas que remam contra essa maré. Pois bem, espero que vocês se lembrem de quem traiu vocês mais uma vez. Não adianta o sujeito aparecer com bandeirinha do Brasil, marchando contra o PT, para depois votar junto com o Lula para te ferrar. Lembre-se dessas pessoas, se mobilize. E lembre-se do único deputado que lutou, discursou e que enfrentou esses caras. E o único partido que fechou questão contra isso, tendo seu pré-candidato à presidência falando isso em todas as entrevistas, é o Partido Missão. Nós somos a tua casa e nós estaremos com você até o fim. Se pra senhora tá bom, saiba que pra maior parte das pessoas não tá bom. E discurso fácil. Tá, vou tentar resumir em 10 segundos o que a senhora falou. Ela disse o seguinte: não confie em ninguém que proponha nada novo. Pra passar qualquer coisa tem que passar pelo Congresso e tem que reconhecer que o Lula fez coisa boa. Vou falar um negócio rapidinho. Existem homens públicos e presidentes que mudaram a realidade dos seus países fazendo a coisa certa e fazendo a coisa certa de maneira rápida. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, basicamente acabou com o crime organizado no país mais perigoso das Américas, que era El Salvador, e transformou ele no país mais seguro das Américas, tomando medidas rápidas, duras e inteligentes. O presidente da Argentina, agora, o Javier Milei, pegou o país com a maior crise fiscal das Américas, que era a Argentina, e ele resolveu ela. Ele resolveu a questão fiscal, fez reformas muito profundas, as pessoas sofreram por um ano, ele avisou, vocês vão sofrer, ele não mentiu, vamos sofrer por um ano, mas vamos sair dessa crise. E tá começando a sair da crise, e tá resolvendo outros problemas estruturais do Estado da Argentina. Ou seja, esse papo que ela quer que todo mundo acredite, que é tudo vai dar errado, nada vai passar, eu não acredito nela, porque se eu for acreditar nela, eu vou deixar o Brasil na mesma porcaria que é. Ela tem que entender o seguinte: o país tá uma desgraça, e o PT quer fazer as pessoas querem que não dá pra mudar nada. Não, mexe com o Congresso, não vai dar. Dá pra mudar, sim.
tem que ter vontade política sim. E eu tenho que ser enfático, eu tenho que ser claro, porque o discurso dela é o discurso que o petista quer que todo mundo que não é petista sinta que não dá pra fazer nada. Se não dá pra fazer nada, mantém o Lula aí, não é? Ele vai dar um Bolsa Famíliazinho aqui, um Vale Gás ali, paga uma conta de luz acolá e tudo bem. As pessoas vivem com migalha e o país não cresce e o país não se torna um país importante que ele nasceu pra ser. Não acredito nisso. Tem meios de passar coisas no Congresso, tem meio de quebrar esse problema burocrático gigantesco que tem no Brasil. Agora, com essa mentalidade, que no fundo é a mentalidade que uma senhora petista tá querendo usar na cabeça de todos vocês, que é a da desistência. Desista. Esse tá mentindo. Se aí a conversa mole. Reconhece que tem coisa boa aí no Lula e a vida vai seguir. Não compro isso. Não compro isso. Não compro, ninguém pode comprar, porque a vida das pessoas está passando. Se pra senhora tá bom, saiba que pra maior parte das pessoas não tá bom. E boa parte das pessoas acaba acreditando nesse conformismo que a senhora tá passando, que é do, deixa, me dá uma bolsa aí, vai. Paga, me dá um auxílio. E a vida segue se arrastando. Ninguém nasceu pra se arrastar, ninguém aqui é lesma pra viver se arrastando. Ninguém quer se arrastar no chão. As pessoas têm que ter um inconformismo, até porque o Brasil é um país pobre, muito pobre, e que vai precisar fazer coisas muito duras pra deixar de ser pobre. Ninguém aqui nasceu pra ser pobre, nem pra sentar essa mentalidade, volta pra derrotista. A senhora tem a derrota na cabeça, a senhora quer que a gente fique se arrastando no chão. Eu não aceito isso. Eu vou lutar até o fim contra, não só esses mesmos políticos que a senhora citou, mas a mentalidade da senhora. A mentalidade da senhora quer que eu me torne um escravo, quer que todo mundo seja um escravo pagador de imposto, sendo assaltado no meio da rua, aceitando a Janja viajando pelo mundo. Eu quero acabar com isso. Eu vou juntar as melhores pessoas, as pessoas mais inteligentes, as que têm mais energia, pra combater isso que a senhora representa, que é a falta de energia e a falta de vontade. Tá vendo que de longe ele é o mais preparado, né? Então compartilha logo esse vídeo pra gente construir a pré-candidatura à presidência da República vitoriosa historicamente nesse país. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.